2h09, como eu prometi no começo do Alta Frequência, a gente vai para Brasília. João Pedro Mello está com a gente para trazer mais informações, mais detalhes e repercussão, sobretudo, na capital federal, dessa denúncia de ontem à noite da PGR, né, João Pedro? Boa tarde para você. Oi, Fábio. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho aqui nessa repercussão, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi denunciado junto com mais 33 pessoas pela Procuradoria-Geral da República. E o entorno do ex-presidente se pronunciou hoje, dizendo que acredita que ele está adotando uma postura mais estratégica após a PGR acatar essa denúncia. Com isso, os membros da oposição, aliados a Bolsonaro, devem fazer coro ao andamento do projeto de lei que pretende anistiar os condenados pelos atos, né, de 8 de janeiro de 2023. E isso acabaria, obviamente, beneficiando o ex-presidente. Só que existe uma espécie de divisão entre os apoiadores parlamentares. Parte deles entende que os esforços devem ser concentrados nessa pauta, junto com a manutenção do nome de Bolsonaro como candidato em 2026, mesmo inelegível, e uma outra parte entende que a discussão tem que tocar, além desses pontos, na narrativa de que o Brasil vive uma ditadura judiciária e continuar tentando pedir um impeachment do presidente Lula. Os deputados de oposição vão dar uma coletiva na Câmara dos Deputados, logo mais às 3 da tarde, e nessa coletiva devem apresentar dados, próximos passos, que serão aí reforçados também nesse pedido pelo processo da anistia. Outro tema que a gente está acompanhando dentro desse mesmo assunto, obviamente, é a denúncia e o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer depois disso, né? Esse documento de denúncia foi protocolado ontem no Supremo Tribunal Federal, após divulgação do parecer do procurador Paulo Gonet, e agora há uma série de procedimentos que devem ser adotados. Por exemplo, hoje a gente teve a derrubada do sigilo da delação premiada de Mauro Cid, e essa derrubada abriu também um prazo de 15 dias para que as defesas dos 33 denunciados mais Jair Bolsonaro possam apresentar argumentos ao ministro Alexandre de Moraes. Esse é o prazo regimentar, viu? São 15 dias de fato para que essas defesas possam se pronunciar de maneira escrita. Depois, esses questionamentos vão ser encaminhados para a PGR. O procurador Paulo Gonet vai ter aí 5 dias para se manifestar sobre esses pontos. E depois disso, essa denúncia volta para as mãos de Alexandre de Moraes. E aí ele vai avaliar o argumento da acusação, o argumento da defesa, e ele não tem um prazo específico para isso. Pode ser feito em um dia, em um mês, vai depender do que Moraes quiser adotar. Quando ele julgar que esse processo está pronto para ser analisado, ele libera essa denúncia para a primeira turma. A primeira turma, por enquanto, que vai decidir se transforma ou não os denunciados em réus. Há uma espécie de burburinho dentro do Supremo, e aí a gente já falou sobre isso também hoje. A nossa colunista Mônica Bergamo disse que há um entendimento dos ministros de que esse caso é muito grande para ficar dentro da primeira turma, então pode ser que esse julgamento ocorra no plenário do Supremo. Por enquanto, vai ser a primeira turma que vai analisar. Se a denúncia for aceita, vai ser aberta uma ação penal e começa a chamada fase do contraditório, que é a coleta das provas, depoimentos de testemunhas, tanto de defesa como de acusação, e aí depois disso o processo vai andando. A gente, claro, está acompanhando isso, mas especialistas que ouvimos dizem que não há nesse momento um clima de que seja pedida uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro antes da conclusão desse processo. Rapidamente, João Pedro, houve a reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com líderes da oposição hoje? Houve essa reunião, foi agora de manhã, viu, 10 da manhã, Bolsonaro estava ali, falou com esses aliados, né, pedindo essa questão de defesa da anistia e já comentou também com esses aliados a queda do sigilo da delação de Mauro Cid. Ele voltou a dizer que não está preocupado, né, com esse tema, que não tem preocupação nenhuma com essa denúncia, mas que quer ter acesso aos autos desse processo para que possa se defender. Provavelmente esse também vai ser um tema tratado nessa coletiva das 3 da tarde, viu, Fábio? E, João, você falou aí que o ex-presidente Bolsonaro já sabe, então, já até falou sobre a queda do sigilo da delação de Mauro Cid. Mauro Cid, para quem não lembra, que foi ajudante de ordem do ex-presidente, é uma pessoa muito próxima, que tinha ali uma ligação forte com toda a família Bolsonaro. A gente já tem alguma informação de como que tá essa sensação da família depois de
entre aspas, ser exposta, né? Toda essa conversa, toda essa história, com todas as letras e detalhes agora. A relação, no mínimo, tá estremecida, né? Com certeza. E já estava, né? Já estava uma relação estremecida desde a época em que Mauro Cid resolveu fazer esse acordo de delação premiada, né? Mauro Cid, que inclusive em determinado momento falou que o pai dele foi um grande prejudicado, né? E agora essa relação está mais do que estremecida. A gente teve, inclusive, Flávio Bolsonaro falando hoje, né, que essa denúncia era um absurdo, né, falando mais especificamente sobre a PGR. Depois falou também sobre essa delação de Mauro Cid, que não considerava que os termos dessa delação atingissem diretamente o ex-presidente. Então, tudo isso já é ali uma prova de que a relação não está tão boa. E aí eu vou destacar aqui para a gente encerrar o seguinte, que Mauro Cid, nessa delação, ele pediu alguns pontos. O principal, de que todas as condenações pelo envolvimento dele nos crimes apurados sejam perdoadas, pediu que bens e valores apreendidos com ele sejam restituídos e que todos os benefícios que ele conseguir também sejam estendidos ao pai, o general Mauro Lorena Cid. E, por fim, pediu que a Polícia Federal garanta a segurança dele e dos familiares, citando a esposa e as 2 filhas. Esses os argumentos de Cid nessa delação premiada que a gente conseguiu acompanhar, mas vão ter outras situações também que devem ser divulgadas ao longo do dia. Muito bem, João Pedro Melo, direto de Brasília. João, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Imagina, pessoal. Tamo juntos. Bom trabalho. 2h16.